eu tô no Google? Ela disse, tá sim, vai lá e coloca. Estudante após os 50, não sei o que, após os 50. Pô, não é que tava lá. Eu digo, "Oxe, como é que pode um negócio desse? Mas deve ter sido coisa da faculdade, eu não sei, mas estava lá. Tá lá, Que legal. procurem que vocês vão me ver. Tá vendo, gente? Aí, isso aí quebra muitas regras de achar não, porque já passou meu tempo. Que tempo, Ah, menino? Todo não, tempo é não, tempo, não. né, Carla? Exatamente, Ingrid, exatamente. Eu acho que não tem idade, sabe? Não tem idade quando tu faz uma coisa que, que, te, que te traz muitas outras coisas assim à tona, sabe? Que te traz vida, que é vida. Não tem idade, não tem idade. Eu até deixo essa mensagem mesmo. Quem tá aqui, se tiver, porque eu tenho vergonha. Não, não tenha vergonha, não tenha. Vá em frente, que o tempo passa rápido também. Daqui a pouco tá aí formada e, enfim, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. Eu Começar estava ou falando, começar, eu estava né? falando isso hoje para os meus jovens. Eu falei, olha, gente, todo tempo é tempo. Mas tem que pensar numa coisinha. Qualquer perca de tempo, ele não volta mais. Isso também foi sempre o que eu disse. Hoje em Não dia, volta mais. com todas as oportunidades que a gente não, assim, eu não imagino ver um jovem. A gente vê sim muitos perdidos, né, que não sabem o que querem, mas são tantas as oportunidades hoje que, por exemplo, no meu tempo eu não tive. Olha eu cursando psicologia agora, né? Então, aproveitem, porque o tempo realmente ele é cruel, sabe? Ele não volta. E eu vou te dizer uma coisa, a gente sempre diz assim que é, essa coisa do tempo não é uma coisa que pesa, mas ela pesa. Mas ela pesa sim, né? Ela pesa e é muito melhor você fazer a coisa no tempo certo do que você fazer depois. Eu tô fazendo, eu tô vencendo, mas não é fácil também não. Não é fácil. Tudo tem os dois lados da moeda. Mas não parem no tempo, não parem no tempo, porque ele é cruel. É verdade. Bom, vou passar para Rose, que agora vai dar dando continuidade. Eu vou ficar aqui só assistindo, tá? Obrigada, Ingrid. Oi, Carlinha, Oi, bem-vinda, viu, amada. princesa? Obrigada, Flor. Bem-vinda. Obrigada. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Mas vamos mudar um Tá? pouquinho o nosso rumo da conversa. A gente vai pro lado da fé, tá? Você vem de uma família muito católica, Carla. Você nos disse que você é católica desde o berço. Qual é o papel da fé nessa mulher que você se tornou? O que representa essa fé para você, na sua vida? Olha, eu tive uma experiência com Deus incrível agora nesses últimos meses. Eu realmente sou de uma família católica, de berço, como eu te falei, como você falou, e eu nunca fui muito praticante. Isso aí não. Eu lembro muito assim da minha infância, quando mamãe nos levava para a missa, quando mamãe nos obrigava a ir à missa naquele horário, tinha que ser naquele horário do domingo, aquela missa daquele horário, porque também se não fosse naquele horário, um outro seria mais complicado, que geralmente era cedo da manhã. E eu sempre senti muita falta de um estudo, de algo mais profundo, assim. É tanto que eu fiz um estudo com uma amiga minha evangélica, porque eu sempre busquei, eu sempre achei que a Igreja Católica, ela deixa muito, digamos, a desejar nessa coisa de você estudar a Bíblia, de você, embora quando a gente quer, a gente tem que fazer a nossa parte, não tem que esperar por igreja nem por nada, né? Toda igreja tem suas falhas, afinal de contas somos humanos, então nada é perfeito nessa terra, a não ser aquele lá de cima mesmo. E aí, Deus na minha vida é tudo, sabe? Deus na minha vida é tudo, tudo. Eu sempre rezei o terço, e embora seja uma oração para muitos repetitiva, o terço para mim, os mistérios do terço, que é a vida de Jesus, que a gente fala sempre que a gente está rezando a cada mistério, é como se eu estivesse relembrando tudo aquilo, sabe? Tudo aquilo até a sua ressurreição. E E as Ave Marias, que realmente elas são repetitivas, mas eu sempre encarei aquilo como se fosse uma canção, como se eu estivesse cantando algo,
para Maria, cantando algo, enfim. Eu sempre soube muito bem separar as coisas na minha vida, então nunca tive assim nenhuma interferência negativa em relação a isso. E no quarto mistério, eu sempre, a minha vida inteira, porque a gente reza o texto desde pequeno. Isso aí é uma coisa que a gente sempre se reunia em sala para rezar o texto. Isso vem lá da minha avó e da minha mãe aqui, que não me deixa mentir, que a gente fazia isso na nossa casa também. Eu sempre pedi por todas as pessoas que estivessem passando por um câncer, sempre pedi que estivessem vivendo aquela situação tão difícil. E sempre pedi, porque a gente tem o costume de fazer um pedido antes das orações. E pedir a Deus também que desse muito equilíbrio às famílias, porque as famílias também sofrem bastante. Isso eu pedi e eu peço sempre, sabe? É sempre, é tanto que eu digo. Peço muito que o Senhor envie os anjos nos hospitais, principalmente os hospitais públicos, para que para que os anjos levem insumos, os anjos do Senhor levem insumos necessários, agilizem cirurgias, exames, principalmente nos hospitais públicos. Sempre pedi também nos hospitais particulares, porque todo sofrimento é um sofrimento, independente de onde se esteja. E quando eu soube a notícia do meu diagnóstico, eu fiquei tão tranquila, sabe? Era algo que transcende o entendimento, tá entendendo? Então eu vi naquele momento que tudo que eu pedia para as outras pessoas e que eu ainda peço, eu estava vivendo, entendeu? Isso para mim foi muito real, assim, porque em nenhum momento eu me desesperei, Rose, em nenhum momento. Entendeu? Mesmo sem saber resultado do imunistoquímico, qual seria o tipo, aquela coisa toda, mas Deus me tranquilizou de um jeito que é inexplicável, entendeu? Então Deus na minha vida é tudo independente assim, da minha prática religiosa, mas eu procuro estar sempre em sintonia com Ele, da hora que eu acordo. Isso é nas mínimas coisas, Rose. Isso é, por exemplo, aqui na minha casa aparecem uns pássaros. Então, o cantar do pássaro, eu vejo Deus, é a presença de Deus. O balanço das árvores, aqui atrás da minha casa também tem uma mata. Então, assim, eu vejo Deus nas mínimas coisas. E Ele é incrível. Ele é incrível. E me sustentou. E me sustenta. Glória a Deus. Deus, Amém. ele nos sustenta, né? Todos os dias. Deus, ele é a nossa base. Eu costumo muito falar que ele é o meu refúgio. Muitas Me das vezes a refúgio, me gente. fortaleza. Isso. Muitas das vezes a gente tá tão cansada que a gente só encontra paz em Deus. Só, Tem só. gente que encontra paz em outros lugares, num bar, numa festa. Mas quando a gente tem uma experiência com Deus, Carla, como você está tendo, como você já teve, a gente sabe que as coisas do mundo, as coisas que têm momentos, que são momentâneas, não vão nos trazer essa paz. Não vão nos sustentar. Você fica Não bem mesmo. aquele momento, bem aspas, depois volta tudo de novo. Quando você deita no seu travesseiro, você não tem a paz que você foi buscar. Exatamente, Rose. Não tem. Exatamente. Não existe. Não Não existe. existe. Só ele. Não existe. Deus, ele é inexplicável. Essa é a palavra certa. Ninguém explica Deus. Ninguém Essa explica é, Deus. Verdade, essa é a verdade. palavra correta, né, de se usar. Ninguém explica Deus. Exatamente. Ninguém explica Deus. Ninguém. Ele é incrível. Ele é incrível. Você havia falado sobre a sua avó. A sua avó, ela foi ministra, né, da Eucaristia na Igreja Foi. Católica. Sim. Existe algum ensinamento dela que você trouxe assim para sua vida, que permanece vivo dentro de você? Existe sim, existe sim. Eu digo que a minha avó é a minha maior saudade. Não é nem meu pai. Eu convivi muito pouco com meu pai, né? Convivi mais anos com a minha avó. Minha avó é a minha maior saudade. A minha avó era muito caridosa. A minha avó, uma vez, Rose, deixa eu te contar. Ela ia saindo da igreja e tinha uma jovem na porta da igreja, muito anêmica, muito, enfim.
Ela simplesmente ela trouxe essa jovem para dentro de casa, porque viu que essa menina, essa moça estava precisando realmente de uma ajuda sem saber quem era. Quem era? Minha avó era assim. O nome dessa pessoa, eu nunca esqueci, Lourdes. E Lourdes acabou depois indo morar na casa da minha mãe também. Assim, é uma história que me marcou muito, sabe? E Lourdes estava realmente. Eu só não lembro se ela tinha perdido um bebê. Ela não, a família botou ela para fora de casa. Eu não lembro muito bem o que foi. E minha avó, não existia um ser que chegasse na porta da casa da minha avó que a minha avó não tivesse algo para ofertar. Incrível, incrível, sabe? Podia ser a hora que fosse. Por exemplo, alguém tocou na campainha. Vovó, a senhora está deitada, vovó vai levantar. Vou, minha filha, deixa eu ver quem tocou a campainha. Então, de repente, era uma pessoa que estava precisando de um pão, de uma água. E naquele tempo a gente não tinha medo de abrir a porta para atender ninguém, né? Então, essa foi uma grande lição, a lição de humildade, sabe? A lição de humildade, de amor ao próximo. É muito vivo em mim, e veio dela. E intensificou na minha mãe, né? Mas a minha avó é meu grande exemplo, assim. E minha mãe é um exemplo de fé inabalável, sabe? Passar por o que a minha mãe já passou e ser firme como ela foi. Eu não tô falando nem da morte de perder um marido tão jovem. Minha mãe tinha 37 anos, nunca quis casar, ainda hoje meu pai é o grande amor da vida dela. Mas exemplo, assim, de fé, de humildade, de doação, é a minha avó. Eita, que lindo. A gente sempre tem alguém que a gente se inspira, né? Que a Sim, gente olha assim, como a Ingrid falou da mãe dela. Você é sua avó, a sua avó é sua mãe, e eu sou muito assim, a minha mãe e meu irmão. sim, O meu irmão, ele é um missionário. Nós passamos 8 anos assim totalmente desviados, sabe? sim, Sem ir sim, para a igreja, somente no mundo. Eu e ele, a gente ia para festa junto, bebia junto e era aquilo, né? E quando a gente se converteu no meio de uma pandemia, em 2019. sim, Deus montou uma macrocélula dentro da minha casa no meio da pandemia. E antes da pandemia, em 2015, eu perdi meu pai. E é uma coisa assim que às vezes a gente fala, assim, é um testemunho que a gente conta, eu costumo contar, porque é algo que edificou a minha vida. sim, sim, É algo que me aproximou de Deus. Porque assim, a gente tem duas escolhas, Carlos. Quando a gente vai para Deus, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. sim, Eu tive a perfeito. oportunidade sim de ir pelo amor, mas eu não fui para Deus pelo amor. Eu fui para Deus pela dor. Perdi meu pai. E aí eu disse, Deus, depois, em 2015 passou e eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo, me isolei por uns 2 anos, 3 anos. E quando foi em 2019, eu digo, também eu não vou pra igreja, também não vou pra festa. Vou ficar seguindo a minha vida. Porque eu estava acomodada. E foi quando eu conheci, que eu, na verdade, já conhecia Jesus desde quando eu era menor, né? Eu ia pra igreja com a minha avó. E foi quando eu voltei a ter um compromisso com Deus. E eu falei, Deus, eu vou voltar pra tua casa, mas não deixa mais eu me afastar. E a palavra de Deus diz que a glória da primeira casa. Não, a glória da segunda casa é maior que a da primeira, né? E realmente, quando a gente voltou para a igreja, assim, dessa vez foi tudo diferente. Foi tudo maravilhoso, sabe? Você contando assim, eu me lembrei de várias outras coisas, mas com o tempo a gente vai conversando, eu vou contando, tá? Tá, Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. Já tá. falamos de religião, falamos da sua profissão, falamos da sua vida, falamos da sua fé. Agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que aqui é o seu maior testemunho. É onde Deus está forjando para logo logo você chegar, contar, onde você colocar na planta dos seus pés, você vai contar esse lindo testemunho que está acontecendo na sua vida. Você me disse que em outubro, dia 3 de outubro, você recebeu um diagnóstico. 3 de outubro de 2025. Isso. Você consegue nos contar como foi você receber essa notícia? E o que Uhum. passou assim pela sua cabeça, assim, de contar para sua família? Eu imagino que deve vir muitas coisas na sua cabeça. Compartilha um pouquinho com a gente aí essa parte desse teu testemunho. Tá.
Eu fiz a mamografia em janeiro de 2025 e estava tudo ok, tudo ok. E aí, quando foi em setembro, mais ou menos, eu comecei a sentir umas furadas na minha mama, umas pinicadas, como diz. E aí, eu inquieta, sabe? Eu inquieta, porque o meu nódulo ele não era palpável. Ele estava bem escondidinho. E eu estava na faculdade numa sexta-feira, dia 3 de outubro do ano passado, e eu digo, eu vou sair daqui direto para fazer um ultrassom. E de fato, consegui fazer esse ultrassom nesse dia, e foi aí que a médica tinha sido a mesma da ultrassom passada, e ela fez, Carla, tua mama não tá a mesma do ano passado. Aí eu lembro muito bem que a assistente dela saiu da sala para ela conversar um pouquinho comigo. E ela foi logo dizendo assim, ó, você vai sair daqui, você vai procurar imediatamente um mastologista ou uma mastologista. Saia daqui, não imediatamente. Então, quando o médico te diz isso, você passa um monte de coisa na tua cabeça. Meu Deus, você tem que procurar com urgência isso do jeito que ela falou. E ela foi bem assim. O negócio aqui não está muito fácil, não. Eu vou fazer isso. Eu tenho duas filhas e ambas são médicas, Rebeca e Ana Clara. E aí, na hora que eu saí do consultório da, da, da ultrassom, eu liguei logo para a Rebeca. Foi a primeira pessoa assim que eu liguei. Ana Clara acho que estava num plantão, alguma coisa do tipo, e eu sabia que eu não ia conseguir falar com ela logo, e me veio Rebeca. Digo, vou ligar para a Rebeca. E eu estava meio apavorada, assim, né? Porque é um choque muito grande, assim, quando e eu tinha feito a ultrassom, tava tudo, ou tinha feito a mamografia, tava tudo ok. Aí a Rebeca fez, não, mãe, mas tem calma, esse Bihards aí, isso pode ter tido um engano, não sei o que. Aí tentou, assim, sabe? Mas eu tava sentindo que mais preocupada do que eu tava ela do outro lado. E aí a gente. Então foi bem difícil esse momento, sabe? Foi muito difícil. Ela tentou de todo jeito, mãe, mas hoje em dia a medicina tá outra, mãe. Hoje em dia não é um diagnóstico de morte, não sei o quê, vamos fazer tudo que tem que ser feito, não sei o quê, essas coisas todas para levantar um pouco, mas eu saí assim, confesso, saí bem angustiada, bem aperreada, assim. Depois foi que a coisa foi acalmando, e é como eu te disse, veio aquela força sobrenatural, aquela força. Mas o choque, assim, da coisa, do diagnóstico foi bem pesado, sabe? Bem pesado mesmo. Não é fácil, não é fácil. Entendi. É, você também, durante o tratamento, e Carla, qual foi o momento assim mais difícil para você? O momento mais difícil para mim, o mais difícil, foi o primeiro dia que eu entrei na sala de quimioterapia. Quando eu pus o pé naquela sala, é como se, eu não sei, parece que eu estou sentindo hoje. Eu estou aqui mesmo, isso é real, sabe? Foi muito difícil para mim, mas também só foi naquele primeiro dia, sabe? Eu acho que o meu emocional ficou tão complicado no dia assim, que eu tive alergia à primeira quimio, né? Eu tive uma alergia absurda. Meu esposo estava comigo assim que começou a entrar no meu corpo, primeiro que eu fiz uma prece assim foi uma coisa assim tão fervorosa, sabe? Uma coisa tão forte em mim. Daqui a pouco, quando começou a entrar aquele líquido no meu corpo, meu esposo estava de frente, assim, ele disse que eu fiquei com o pescoço muito vermelho, parecia fogo, assim, o pescoço e o rosto. Aí foi quando ele chamou rápido a enfermeira, e ela veio, aí disse, ela tá tendo alergia, ela tá tendo, aí desligou logo, aí veio o médico, né, o oncologista, e ele olhou para mim e ele disse assim, Carla, tomara que você consiga fazer o seu tratamento, porque você teve alergia à quimioterapia. Então,